nada, cabeça pra cima. Olá, no ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você assuntos que vão estimular você a pensar, a refletir e que eles possam ter reflexo real no seu dia a dia, melhorando a sua qualidade de vida. Cabeça para Cima, que como toda a programação da Boas Novas, você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. E aí você já tem o aplicativo da Boas Novas no seu tablet, no seu smartphone, e aí além da programação ao vivo você vai ter informações atualizadas, informações do dia a dia. É isso aí, a Boas Novas, ela está sempre pertinho de você, onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque pela internet a gente alcança você literalmente em qualquer lugar do mundo. Isso é uma bênção, isso é uma conquista. E as conquistas da Boas Novas, elas são viáveis e elas se tornam cada vez mais possíveis, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um exército de pessoas que oram pela Boas Novas, que já entenderam o tamanho do nosso desafio, que sabem que projeto de Deus só é realizado quando o povo de Deus se levanta e se engaja e resolve fazer acontecer. É isso que você faz, semeador de Boas Novas, quando você entra para o exército de semeadores, quando você ora pela Boas Novas, quando você contribui financeiramente e você nos ajuda a realizar os nossos sonhos. Só Deus, Ele que toca o seu coração, Ele que desperta você, Ele poderá retribuir aquilo que você faz. E Ele nem vai ficar fixado, a gente sabe disso, na quantia com a qual você contribui. Ele olha o mover do seu coração. Você que já entendeu que quando você semeia aqui, você está cumprindo o ID de Jesus. Você semeia aqui porque você quer ver a palavra de Deus sendo divulgada para todo mundo. Que o Senhor Deus, reconhecendo e percebendo isso, Ele possa te atender os desejos do teu coração, retribuir com toda sorte de bênçãos materiais e também bênçãos espirituais. E você, querido telespectador, que tem sido abençoado pela Boas Novas, não fica com a bênção só para você, não. Vem nos ajudar a distribuir bênção pelo Brasil, se torne um semeador. Liga agora, 2126-300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv. De uma forma segura, você também vai se tornar um semeador e vai nos ajudar a cobrir o Brasil com as boas novas de Cristo Jesus. Bênção, bênção para todos vocês que abençoam a Boas Novas também, ou orando, ou contribuindo, ou com a sua audiência, onde quer que você esteja. Queridos, no Brasil, existem atualmente cerca de 5.500 crianças em condições de adoção. E existem também 30 mil famílias querendo adotar. São dados aí do Cadastro Nacional de Adoção. Mas o incrível dessa história é que, apesar desses números, a quantidade de crianças e adolescentes nos abrigos, elas crescem a cada dia. Onde é que está o nó? Por que que isso acontece? Na verdade, o que é uma criança em condições de adoção? Essas e outras questões você vai entender no Cabeça para Cima de hoje, quando vamos conversar com você sobre adoção. Nosso informativo introduz o assunto e eu tenho um time muito especial para o nosso debate de hoje. Espero você já já. Existem hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas no Brasil e quase 30 mil famílias na lista de espera do Cadastro Nacional de Adoção. O país tem 44 mil crianças e adolescentes atualmente vivendo em abrigos, segundo o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. Em fevereiro do ano passado, eram 37 mil. Se há tantas pessoas dispostas a acolher uma criança sem família, por que o número de meninas e meninos do cadastro não para de crescer? A análise dos perfis do CNA indica que é falsa a crença comum de que o maior obstáculo às adoções no Brasil é a questão racial. Cerca de 32% dos pretendentes só aceita crianças brancas, que representam exatamente 3
em cada 10 das cadastradas. Quase 100% das famílias se dispõem a acolher crianças negras ou pardas, que são 2 em cada 3 do cadastro. Pois é, né? O informativo sempre nos ajuda aí com informações de base para o nosso debate. Você já viu aí algumas questões colocadas, mas nós vamos aprofundar e tentar entender melhor o que acontece com a adoção no nosso país. Como é que pode crianças prontas para serem adotadas, tantas famílias querendo adotar e o número de crianças e adolescentes nos abrigos continua a crescer. Onde é que está esse nó? Por que a gente não consegue desatá-lo? Será possível desatá-lo? Vamos ver. Vamos ver. Nossos convidados de hoje, Lilian Sá, ela que é deputada federal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sempre muito bom ter você aqui para nos ajudar a entender questões, ver até como o governo está olhando para essas questões. Obrigadíssima, Lilian. Eu é que agradeço, Celeste, de poder estar aqui e falar de um assunto tão importante para a sociedade, porque muitos não sabem que a adoção é também bíblica. Né? A adoção é bíblica. Moisés, ele foi adotado. Né? E o que seria de Moisés se ele não tivesse sido adotado pela filha do faraó? E é interessante, né? Porque você cita isso e a gente já podia dizer assim, ali já poderia ter um caso de preconceito, né? Verdade, porque como é que ela vai adotar um menino que é de outra linhagem, essa coisa que não toda, sabe, né? Mas ali já houve, inclusive, vitória de uma barreira de preconceito. E caiu ele foi essa adotado. barreira, é verdade. Interessante, Lilian. Um bom exemplo mesmo, um bom exemplo colocado aí. Queridos, também conosco a Silvana do Monte Moreira. A Silvana, ela é advogada e ela é também presidente da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Muitíssimo obrigada por você estar aqui no Cabeça para Cima com a gente. Eu que agradeço, Celeste, o convite para tratar de um assunto que nos afeta tanto, porque afeta a base desse país, que é constituída por crianças e adolescentes que crescerão e exercerão sua plena cidadania só a partir da convivência familiar. Isso a gente precisa trabalhar e conscientizar as pessoas de como funciona a adoção legal no Brasil. Pois é, né? Porque é um dado aí desse Cadastro Nacional de Adoção que impacta, né? Porque a gente diz, registro formal pelo menos, 5.500 crianças que estão lá prontas para adoção, em condições de serem adotadas. 30.000 famílias que querem adotar. E como é que não se cobre isso? Por que essas crianças continuam lá, não são adotadas? Quais são os impedimentos reais dessa história? Quero já ouvir você para ajudar a gente a entender essa questão e esse nó aí estabelecido. Tá? Antes, deixa eu apresentar a nossa terceira convidada, que é a Lúcia Carvalho. A Lúcia, ela é mãe adotiva, mas ela também é coordenadora do grupo de adoção tardia, Isso, né? Adoção tardia. Adoção tardia. Muito obrigada por você estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui falando, principalmente sobre a adoção tardia, né? Porque as crianças maiores de 5 anos é a grande realidade dos nossos abrigos. Por isso essa conta não fecha. Porque normalmente as crianças que já estão disponibilizadas são grupos de irmãos, crianças de etnia parda negra e crianças maiores de 5 anos, né? E ainda existe, embora esteja se modificando, ainda existe essa questão de que muitos pretendentes à adoção querem o que a gente costuma chamar de perfil ideal, que seria de menina, branca e recém-nascida. Mas o nosso trabalho tem sido aí árduo, temos contado sempre com a deputada Lilian Sá, que sempre nos fortalece, e a gente tem conseguido, ao longo dos nossos trabalhos, modificar um pouco esse perfil, facilitando um pouco as adoções tardias. Às vezes eu fico com uma sensação, vocês trabalham com isso diretamente, né, lidam com isso diretamente, mas às vezes eu fico com uma sensação de que o grande movimento para a adoção são de famílias, né, pais e mães, que eles querem um substituto, assim, para o filho que não conseguiram ter. E aí esse substituto ele tem que ter o perfil ideal, porque é alguém que não pareça que é adotado,
né? O que talvez depois possa até trazer algumas questões familiares. Esse sentimento meu, ele faz sentido ou não faz sentido? Como é que você... É um tabu que nós precisamos debater. Esse espaço que você está nos oferecendo aqui é muito importante, porque todo ser humano, cada um tem a sua personalidade, é diferente. Qual o mal de você ter adotado uma criança? Hoje em dia, eu estava até conversando com você antes do programa, que o governo faz campanha para se adotar animais, mas não se faz uma campanha específica para incentivar as pessoas a adotarem. Né? Então, nós temos que quebrar esse tabu. Né? Olha, por que o estrangeiro adota as nossas crianças? Porque eles já passaram por isso, eles não têm essa discriminação. Né? Então, eles adotam a criança com mais idade, eles adotam as crianças negras, pardas, que nós brasileiros, né, rejeitamos. Elas ficam lá dentro dos orfanatos, né, sem terem uma perspectiva de vida, né, da realidade da vida dessas crianças. E há um impedimento, né, é uma burocracia tão grande para se adotar. Por quê? Existe aquela questão das adoções familiares, né? Que às vezes você deixa a criança com alguém que você conhece, com laços, né, afetivos, e depois é um problema muito sério, é um problema sério. Porque antigamente nós tínhamos aquelas adoções que eram feitas na brasileira. A pessoa pega 2 testemunhas, vai lá, registra a criança e depois ficava por isso mesmo. Mas hoje em dia não é assim. E há uma inversão. Hoje em dia, a justiça preza pelos laços familiares. Então, fica muito difícil. Nós estamos com vários casos de crianças que foram adotadas, que agora têm que entregar os seus filhos para a família biológica. Um crime. Essa criança é revitimizada 2 vezes, porque ela já foi abandonada, não é, doutora? Exatamente. Ela já foi abandonada. Aí recebe aquele carinho, o afeto, uma família maravilhosa, e depois a justiça entende que ela tem que voltar. A mãe se arrepende, ou porque vai ganhar o tal do cheque família, Bolsa Família, sabe que vai receber a Bolsa Família, se tiver mais crianças ali, aí se arrepende, querem a criança de volta. Quer dizer, e aí a criança vai para aquele lar novamente, sem laço nenhum com aquela pessoa estranha que não conhece aquela criança. Nós temos o caso da Duda. Temos vários casos que a doutora Silvana depois vai falar, né? Com certeza. E o da Duda que foi, assim... Emblemático. Foi emblemático. Quer dizer que mesmo que a família, no momento de adoção, ela cumpra todos os critérios exigidos para o processo de adoção, se depois a mãe se arrepende, esse processo ele tem que voltar atrás. Essa criança teria que ser devolvida. Depende de um princípio que se chama princípio do livre convencimento do juízo, que é daquele juiz que está fazendo, naquele momento, o julgamento do caso. O que acontece, se eu puder voltar um pouquinho atrás, para o início da sua pergunta, primeiramente, o porquê dessa conta não fechar. A conta não fecha porque as crianças demoram muito a serem destituídas do poder familiar. É um processo que, em tese, na legislação, no Estatuto da Criança e do Adolescente, deveria durar, do início até o fim, 120 dias. Perfeito, 4 meses, acabou a destituição do poder familiar. Uma criança que chegou ao abrigo com 1 mês, aos 5 meses estaria liberada para adoção e plenamente adotável. Só que esse prazo, pelo que me consta nas pesquisas realizadas, só está sendo cumprido em Pernambuco. No restante do Brasil, o prazo de 120 dias não tem êxito. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, casos de 7 anos, porque já chegou aos tribunais superiores e para que haja uma decisão em instância superior, demora. Então, o que é que a gente precisa? Ajustar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a deputada já se colocou
à disposição do IBDFAM e da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, para fazer o encaminhamento de projetos de lei nesse sentido, mas precisamos estudar, elaborar normas, elaborar alterações da lei para que essa celeridade realmente seja impressa ao processo de instituição do poder familiar. Perfeito. Com relação à devolução de crianças ou entrega. Silvânia, eu vou fazer uma coisa com você. Eu já preciso fazer o nosso primeiro Ok. intervalo e é um bom momento, né? Porque o pessoal vai certeza. querer ouvir a sua resposta. Perfeito. Então é um bom momento da gente interromper um pouquinho. Faço intervalo e eu volto já já. Perfeito. Para a gente entender como é que é isso. Volta a criança? Quer dizer, cumpriu todo o processo e depois pode perder esse direito? Como é que fica? Intervalo.